Fala pessoal, beleza? Então, eu resolvi fazer um upgrade no meu drone. E a primeira coisa que eu fiz foi trocar a controladora. Comprei essa Tarô XYZM, uma alternativa à NASA, que é a mais comum, e a PM, né? Eu achei ela interessante porque ela tem o POI próprio dela, né? Basta você bater na chave, ela faz o POI no IOC. Deixa eu abrir aqui para mostrar como é que ela vem. Uma caixinha simples, bem fina comparada à do NASA. Ela é bem maior, só que é fininha, tá? Fica aqui, filhote. Ela vem bem, olha que legal. Vem numa espuma. Vamos ver o que vem aqui. Cabo USB para você configurar. GPS, bem parecido com o da NASA. Ele tem essa entradinha aqui que eu não sei para que serve. Vou estudar um pouquinho depois para ver. PMU com saída de 12 e de 5 volts. Cabinho de servo. O LED passa as informações de voo. Metal também. O módulo USB para atualização da controladora e configuração. E a controladora em si. Ela suporta até 8 motores. GPS. Tem entrada para o gimbal próprio da Tarô. O T2D não funciona, até o gimbal novo, o G3D. Tá? Ela já vem nessa case de alumínio, anti-interferência, diferente da NASA que vem no plástico. É bem legal. Deixa eu ver se tem algum manual aqui na caixa. Aqui embaixo tem os adesivos 3M para você fixar ela, o GPS, os módulos. Tudo já bem cortadinho. Então é isso aí. Controladora, GPS, PMU, USB para configuração, LED, cabo USB para conectar e os cabinhos de servo para controladora. Eu vou montar agora no Diatone e volto em seguida para mostrar como é que ficou. Valeu! A montagem dela bem simples, não tem muito o que fazer. Uma vantagem nessa controladora que eu achei com relação à NASA é o seguinte. Deixa eu ver como é que eu posso demonstrar isso. Você não precisa colocar ela orientada dessa maneira. Você pode botar ela para frente, com a ponta para a esquerda, com a ponta para a direita ou com a ponta apontada para trás. Tanto faz a orientação dela. Só o GPS que precisa estar apontado para frente, porque no software você consegue informar
a posição dela com relação ao drone. Então isso é muito legal. Se eu não quisesse botar ela aqui de frente, botar de lado, para esses cabos não atrapalharem aqui atrás, eu poderia. Bem que depois eu vou arrumar isso aqui, tá? O LED eu vou deixar ligado. O cabo USB, que é esse daqui, eu vou utilizar agora só para a configuração dela, depois eu vou tirar. Eu não vou deixar ele aqui não. Agora eu vou ligar ela no PC para mostrar como é que eu fiz a configuração dela e como é que é o software dela. Já volto aí. Com o drone ligado, via USB, rádio ligado. Vou mostrar aqui o programinha, esse aqui, ó, XYZM. Quem está acostumado com o NASA é muito parecido, tá? Não tem muito mistério não. Essa é a interface principal dele, a cara dele, né? Quando você abre. Aqui você pode escolher em duas linguagens, inglês ou chinês. E aqui, conecta. Já está tudo respondendo os comandos. Então vamos lá, vou dar uma passada rápida pelo programa para mostrar o básico dele. Aqui é o mapeamento de canais. Qual é a grande vantagem disso com relação ao NASA, que é o mais famoso, ou com relação à APM, ou qualquer outra controladora que eu já tenha visto? Você não precisa programar o rádio de acordo com a controladora. Você pode fazer uma configuração no rádio e depois mapear qual canal você quer que faça o que aqui no programinha dela, no assistente. Tá? Você só vai precisar de duas chaves de 3 posições, uma para o IOC e uma para o modo de voo, um potenciômetro ou slider para o gimbal. Esse gear aqui eu não vou usar porque eu não tenho trem de pouso retrátil. E uma chave para o Go Home. Tá? Deixa eu mostrar aqui no rádio. Meus modos de voo, geralmente quem está acostumado com a NASA coloca nessa chave aqui, né? Eu botei nessa chave daqui. GPS, ATTI manual. Aqui eu tenho o fail-safe forçado, que eu gosto de ter. Desse outro lado, o IOC. Já vou chegar nele lá. E aqui um Auto Go Home. O gimbal eu coloquei no slider aqui atrás no meu rádio. Nesse slider aqui. Só que eu liguei direto no receptor. Eu não usei o canal 5 aqui não. Ganhos. Deixei padrão. Mas no manual explica de acordo com o tamanho do frame qual ganho que você deve colocar aqui. Tipo de receiver. S-Bus, DSM 2, DSJM convencional, você escolhe. Modo de corte de motor imediato. Aqui os modos de voo, GPS, ATTI e ATTI. Ou você pode escolher aqui manual. Deixa eu até salvar aqui que eu gosto de ter o manual. E aqui o meu fail-safe forçado. Isso aqui é a configuração do rádio, tá? Mounting, você informa qual a posição da controladora com relação ao frame. Você não precisa colocar a controladora para frente certinha. Você pode botar ela virada para a esquerda, para trás ou para a direita. É só informar aqui como é que ela está posicionada, né? E aqui você diz como é que ela está em relação ao CG. Ou seja, você não precisa botar a controladora no meio, no centro de gravidade. Você pode botar ela lá na frente, por exemplo. E aqui você informa onde é que ela está. Tanto a controladora quanto o GPS. E aqui o modelo do seu tipo de aeronave, seu drone, né? Até 8 motores. Aqui você faz o teste dos motores, assim como a NASA V2. Está sem hélice e tal. É muito parecido, tá? Agora vamos lá para o avançado. Fail-safe, olha que bacana. Aqui você escolhe o que você quer fazer no fail-safe. Quer que ele fique em hover ou se ele volte. A altura do Go Home, quando ele estiver voltando. Se você quer que ele volte de frente ou de costas. E se você quer habilitar o 1K Go Home. No meu caso eu coloquei na chave A. Tá? Então no meu caso na chave A, se eu bater essa chave ele vai subir a 30 metros, vai voltar e pousar. Olha que legal também, o IOC. No caso do IOC do NASA, eu vou falar do NASA que é o que o pessoal mais conhece, né? Tem o Home Lock e o Course Lock.
No caso da Tarô, além do Home Lock ou Course Lock, você pode escolher o ponto de interesse. Ou seja, se você posicionar o drone a 15 metros de você, ele com a câmera apontada para você, e você bater a primeira chave do IOC, meu caso é essa daqui, ele vai começar a circular onde está o controle. Ele vai fazer um ponto de interesse no controle. E a segunda chave eu coloquei o Home Lock. Tá? Esse é uma função bem legal dela. Tá? Ou você pode botar o Course Lock e o POI, tanto faz. Voltagem. Aqui são duas maneiras que você pode deixar os alarmes dela, ou sem alarme. Só o LED piscando, tanto no primeiro quanto no segundo alarme. Se você usar um SD para acompanhar a bateria, você deixa só o aviso de LED, que ele não vai fazer nada. No meu caso, o primeiro alarme eu deixei em 10.6. Quando o drone bater 10.6, o LED vai avisar e ele vai voltar. E em 10.2, o LED vai continuar a avisar e ele vai descer, vai pousar. Eu achei bacana esse tipo de configuração do Go Home dela. Limite. Altitude, no meu caso eu deixo 120 metros, porque se ele passar dessa altitude ele volta. E a distância 600 metros, que eu não gosto de voar longe. Tá? E a Tarô ela ainda tem o guia, que você pode botar um trem de pouso retrátil direto na controladora. Ferramenta para você verificar o mod do giroscópio e do acelerômetro, para você calibrar também, tudo aqui pelo software. E aqui as informações, se de repente tiver alguma atualização de firmware, tudo por aqui. Então é isso, é bem simples. Mapeamento de canal eu acho que é uma coisa muito legal, facilita muito na hora de configurar o rádio. Você tem, por exemplo, um Turner de 9X com firmware original, você deixa ele com a configuração padrão e depois você mapeia no programa qual canal você quer que faça o que. Tá bom? E o teste de voo não vou poder fazer hoje, que está chovendo muito, e eu volto com o vídeo do teste de voo depois. Valeu!